Pronto. Então, o nosso assunto de hoje serão exatamente os atos administrativos. Nessa visão sobre os atos administrativos, a gente tem que lembrar o seguinte: quando vocês fizeram a disciplina de IDPP, Instituições de Direito Público e Privado, vocês também já viram um pouquinho sobre esse assunto, já viram os conceitos principais sobre esse assunto, em ato jurídico e fato jurídico. Só lembrando, né? O ato é a conduta imputável a uma pessoa, ou seja, é uma conduta humana. E o fato, ele tem dois sentidos. Ele tem um sentido amplo, que é que se refere a qualquer acontecimento, seja produzido pelo homem ou não, pelo ser humano ou não. Ou pode ter um sentido mais estrito, onde seriam todos os acontecimentos que não são reputados ao ser humano. Ou ele decorreria de eventos naturais, não imputáveis à pessoa, e que dela independe ou depende apenas indiretamente, ou seja, que não são provocados pelo ser humano. Baseado nisso, a gente tem que entender os fatos administrativos e os fatos da administração. Pois bem, os fatos administrativos seriam aqueles fatos, os acontecimentos que produzem efeito no direito administrativo. Exemplo: a morte de um servidor. Se o servidor estava na ativa, o cargo dele vai ficar vacante. Por quê? Porque a pessoa que ocupava o cargo, ela veio a falecer, então provoca a vacância no cargo. A passagem de tempo, ela pode provocar a prescrição. Vocês sabem que, principalmente no direito administrativo, a maioria dos prazos de prescricionais são de 5 anos, né? Aquela prescrição quinquenal que vocês já ouviram falar ao estudar o direito administrativo. Então, você tem esses fatos administrativos, que é qualquer acontecimento que gera alguma repercussão no direito administrativo, ou dentro da administração pública. E os fatos da administração são aqueles acontecimentos que não produzem efeito no direito administrativo. Então, fatos administrativos são aqueles que geram efeito, e fatos da administração são aqueles que não geram efeito dentro do direito administrativo. Então, dentro dessa perspectiva de fatos e atos jurídicos, a gente vai entrar exatamente naquilo que importa mais para o nosso estudo, que são exatamente os atos administrativos ou os atos da administração. Então, o que são os atos administrativos ou os atos da administração? É aquilo que você já estudou em IDPP, que são atos jurídicos, mas eles são atos jurídicos em que vai ter uma peculiaridade. Então, são ações de seres humanos que vão gerar uma repercussão no direito administrativo, ou dentro da administração pública. Então, a gente vai perceber que os atos da administração são os atos praticados no exercício da função administrativa. Ou seja, é enquanto uma pessoa está exercendo os atos da administração. E aí nós temos alguns tipos de atos que é necessário que você compreenda as peculiaridades de algum deles, né? Então, os atos da administração são gênero, onde você tem as suas espécies. A administração, ela pode realizar atos de direito privado. Por exemplo, quando a administração ela faz uma doação, é um ato de direito privado. Quando ela faz uma permuta, é um ato de direito privado. Quando ela faz uma alocação de um bem, mas geralmente vai ser um bem imóvel, é um ato de direito privado da administração. Você pode ver que dentro do seu município você tem alguns imóveis que são utilizados pela própria prefeitura e que, na verdade, eles são imóveis alugados. Então, aquele contrato de locação é um contrato de locação que ele é feito de acordo com a legislação civil, ou seja, com a legislação de direito privado. Além desses atos de direito privado realizados pela administração pública, nós temos atos materiais da administração. Esses atos materiais da administração seriam atos que não envolvem a manifestação de vontade da administração pública, apenas a sua execução. Exemplo: quando a administração pública ela
faz a demolição de um imóvel que está colocando em risco a saúde pública ou a segurança dos edifícios. É um ato material da administração. Quanto a administração pública ela faz uma fiscalização e constata, digamos, em determinados supermercados ou mercadinhos, e ela percebe que parte dos produtos ele está fora do prazo de validade ou tem algum problema e não pode ser comercializado. Aí ela tem que fazer o quê? A apreensão dessas mercadorias. Ali ela não está externa à vontade. Ali simplesmente ela está executando aquilo que está determinado nas normas. Então, geralmente, quando ela executa um serviço público, ela está fazendo um ato material da administração, porque ela está executando as normas administrativas. Ela não está manifestando a sua vontade. Seria equiparável aos chamados fatos administrativos, né? Os atos políticos, o nome já está dizendo, né? São praticados no exercício da função política e não administrativa. Então, aqui, quando a administração pública ela comete os atos políticos, o viés ou a atenção principal dela é a questão política e não a questão administrativa. E você pode se perguntar, quais são esses atos políticos? A sanção ou veto do chefe do Poder Executivo são atos políticos. A decretação de estado de sítio, de estado de emergência, são atos políticos. A decretação da intervenção em unidade federativa são atos políticos. Então, os atos políticos são aqueles atos onde o viés é político. O nome já está dizendo, o viés é político, e não o viés administrativo, que nós vamos lidar. Além deles, nós temos os atos administrativos em si, que é exatamente o foco que nós vamos estudar aqui nesse momento, e nós temos os contratos e atos bilaterais realizados pela administração pública, onde os contratos realizados pela administração pública, eles serão estudados no próximo semestre, quando nós analisarmos os contratos públicos. Por quê? Porque a mesma norma que rege a licitação no Brasil é também a norma que rege os contratos públicos. Sendo assim, nós temos que analisar o conceito, a definição de ato administrativo. Então, o que é que seria considerado um ato administrativo? Então, dentro da doutrina, nós percebemos que o ato administrativo seria toda manifestação unilateral de vontade da administração pública. Então, primeiro, é uma manifestação unilateral, ou seja, é algo que a administração pública faz. E aí ela não quer saber o que é que os outros pensam, ou ela não quer saber a vontade dos outros, ela só está externando a sua vontade. E quando a administração ela realiza esses atos, ela realiza na qualidade de poder público. E tem o fim de resguardar, adquirir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria, sob o regime de direito público. Então, daí você percebe algumas coisas, né? Você começa a ter algumas percepções. Quais são as percepções principais que você chega? A primeira delas, a primeira percepção que você tem é, primeiro, o ato administrativo, ele é um ato unilateral. É o primeiro. E aí, nós temos a situação em que um ato bilateral é quando duas ou mais pessoas, elas interagem. Aqui você está vendo que o ato administrativo é uma manifestação unilateral, ou seja, é um ato que a administração pública toma, sem esperar uma resposta de outros. Segundo, a condição ou status que a administração pública ela realiza os atos. Ela realiza enquanto administração pública. E nós vimos no slide anterior que ela pode agir de várias formas. E uma dessas formas é agir como poder público. O que é que significa quando ela age com poder público? Significa que ela age com poder de império. Ou seja, ela age exatamente a partir do seu poder de comando, onde ela manda e todos devem obedecer.
E por que ela faz isso? Por que ela vai agir como poder público? Porque ela vai ter algum direito, que ela vai ter que realizar alguma ação, seja de resguardar, adquirir, modificar, extinguir ou declarar, ou em relação à imposição de obrigações que têm que ser estabelecidas de modo a que a convivência seja organizada. Então, por isso que ela pode impor obrigações tanto a ela mesma, como também aos administrados. E tudo vai acontecer sob o regime de direito público. E aí você diz, poxa, professor, mas se é um ato administrativo, não é sob o regime de direito público? É, mas precisa dizer isso para ficar bem claro. Por quê? Porque o regime de direito público ele é bastante diferente do regime de direito privado. Você começa exatamente pelas situações da aplicação da norma, onde o que acontece? Dentro do regime público, a pessoa que participa da administração, que está dentro da administração, só pode fazer aquilo que está na lei. Ela não pode ir além da lei. Ela tem que fazer exatamente aquilo que está dentro da lei. Se não estiver na lei, para ele é proibido, para quem está na seara pública. No direito privado, no regime privado, é diferente, onde a pessoa do regime privado ela pode fazer tudo aquilo que a lei ou que o ordenamento jurídico não proíbe. Então, você percebe que o fato de você enaltecer que o regime é de direito público, você está dizendo que a lógica que tem que ser implementada na realização desses atos é também a lógica pública. Ou seja, aquela lógica que nós estamos estudando desde de instituições de direito público e privado. E, então, quais seriam as características do ato administrativo, como a gente vem comentando, né? Primeiro deles, o ato administrativo ele consubstancia uma função típica do executivo. Primeiro de tudo, é exatamente isso. Consubstancia uma função típica do executivo. E aí, quais são as funções típicas do executivo? Administrar e executar as leis. Segunda característica, manifestação unilateral de vontade do Estado. Ou seja, o Estado se manifesta sem esperar a resposta das outras pessoas que estão interagindo com eles. Terceira característica, que esse ato ele produz efeito no mundo jurídico. Por quê? Ou ele vai criar direitos, ou ele vai alterar direitos já existentes, ou ele vai extinguir direitos já existentes. E aí são três coisas distintas, né? Criar é quando não existia nada, você cria alguma coisa. Então não existiu o direito e cria-se o direito. Ou extinguir, ou seja, algo que existe não existe mais. Exemplo. Antes de você passar no concurso, você não tinha direito, antes de você fazer o vestibular, ou as formas de seleção aqui para a Unilab, você não tinha direito de cursar os cursos da Unilab. Então, a partir do momento que você passa pela seleção e você obedece os critérios, os requisitos da seleção e você é considerado aprovado, cria-se um direito, ou seja, onde não existia o direito de você cursar um curso da Unilab, você cria o direito de você cursar um dos cursos da Unilab. Então, é a criação. Quando você se forma, aquele direito que você tinha de cursar, a partir do momento que você consegue seu objetivo, que é conseguir aquele direito, pronto, encerra-se o seu direito. Então você não tem mais o direito de cursar outro curso. Aí você vai ter que fazer uma outra seleção se você quiser fazer um outro curso dentro da Unilab. Então por isso você tem a criação e a extinção de direitos. E além disso você tem a alteração. Quando você passou na seleção para o curso de administração pública, você não vai fazer o curso de enfermagem, você não vai fazer o curso de matemática, você vai fazer o curso de administração pública. Ah, mas você tem direito de fazer de você depois fazer uma mudança de curso, também obedecendo os critérios, os requisitos estabelecidos pela própria IES, a Instituição de Ensino Superior. Então, quando você pede para mudar de curso e você obedece aos aumentos de mudança, então aquele direito que você tinha para fazer o curso X se transforma para você fazer o curso Y. Então aí é uma alteração. Você altera o seu direito. Terceira característica, né? A quarta característica. O ato administrativo, ele deve buscar o quê? O interesse público. Então, o ato administrativo, ele deve buscar o interesse público.
E aqui tem uma circunstância que vocês já devem ter se deparado, que é o problema do desvio de finalidade. O que é isso? As pessoas que participam da administração, elas têm que fazer o que é melhor para o Estado. Quando eu digo Estado, a administração pública. E não podem se utilizar do Estado para cometer alguns benefícios, ou para alcançar alguns benefícios. Por exemplo, ao fazer licitações, os contratos que têm que ser firmados, eles devem ser contratos que tragam benefícios para a própria administração. Os benefícios não devem ser para os dirigentes, para os administradores, para os governantes, tem que ser para o próprio Estado. Quando você se utiliza do Estado para você conseguir a satisfação dos seus interesses ou de outras pessoas, você está fazendo um desvio de finalidade. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. O poder público, ele precisa do fornecimento de medicamentos? Precisa. Você favoreceu a empresa X, porque essa empresa X é do seu filho, tem um bom relacionamento com você, e você vai ajudar a enriquecer uma pessoa amiga ou um parente? Isso está errado. Por quê? Você tem que comprar medicamento. Você tem que comprar um medicamento de que forma? De maneira objetiva. O que é isso? Quem apresentar a melhor proposta dentro das condições do seu edital. Essa pessoa é que tem que ser, é que vai ser agraciada com esse contrato. E não a pessoa que é ligada a você, ou que você vai querer beneficiar. Quando você se utiliza do poder público para beneficiar, para direcionar o poder público, aí você está fazendo um desvio de finalidade. Porque a contratação vai ocorrer. Agora, como você escolhe essas pessoas, como vai ser a forma de contratação, é que você vai poder privilegiar ou não as pessoas. Então, se você faz isso, querendo privilegiar ou não, querendo privilegiar ou querendo prejudicar, aí você comete o desvio de finalidade. Porque o que você fez não foi efetivamente buscar o interesse público, mas sim buscar que o interesse público ou que aquela atividade pública trouxesse benefícios para você ou para pessoas da sua escolha. Sejam parentes, ou sejam amigos, ou sejam pessoas que te prometeram alguma vantagem. Então, muito cuidado ao analisar o interesse público para você não cair nesse problema do desvio de finalidade. Os atos administrativos. Os atos administrativos, como a gente já viu anteriormente, eles são infralegais. O que é isso? Eles estão abaixo da lei. Os atos administrativos, na verdade, eles cumprem aquilo que está estabelecido nas normas. Não só na legislação, mas também nos decretos, nas portarias, nas instruções normativas. Então, o ato administrativo, geralmente, ele é a atividade final que é realizada. Então, por isso que o status dele é de norma infralegal, é que está abaixo da legislação. E os atos administrativos, como o ato administrativo é um ato de um ser humano, ele se sujeita ao controle jurisdicional. Por quê? Porque qualquer ato de qualquer ser humano, ele é passível de erros. E dentro de um Estado democrático de direito, a instituição encarregada de fazer a avaliação dos atos cometidos por qualquer pessoa, sejam pessoas que estão dentro da administração pública ou a própria administração pública, como pessoas que estão fora da administração pública, é entregue ao Poder Judiciário. Então, por isso que todos os atos eles são sujeitos ao controle jurisdicional. Existem algumas exceções que não é o nosso foco agora, porque o nosso foco são os atos administrativos. Mas saiba que todos os atos administrativos eles são sujeitos ao controle jurisdicional. E por quê? Para impedir que situações do passado eles venham a se repetir. Como? Porque nós sabemos que vários governantes, eles, infelizmente, cometeram atrocidades com o povo, com a população. Então, por isso que, hoje em dia, todos os atos administrativos, eles são sujeitos, ou eles são passíveis de controle jurisdicional. E, para que os erros do passado eles não se repitam, por isso que você percebe que os atos administrativos, ou a teoria dos atos administrativos, ela está tão evoluída. Exatamente para isso, para você tentar impedir que os erros do passado eles sejam repetidos. Então, por isso que nós analisamos o conceito, nós analisamos as características dos atos administrativos e temos que entender que esse ato administrativo, hoje em dia, ele não pode mais acontecer de qualquer maneira.
No passado, os atos da administração eram baseados na vontade do governante, mais especificamente, baseados na vontade dos reis. Hoje em dia, isso não pode mais acontecer. Os atos administrativos, ele tem que obedecer a determinados requisitos. Quais são esses requisitos? Nós temos os requisitos da competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ou seja, para que os atos administrativos aconteçam, você tem que preencher esses 5 requisitos. São obrigatórios. Então, por isso que nós temos que conhecê-los de uma maneira mais aprofundada. O primeiro deles é exatamente o da competência. E aqui, a gente já tratou muito a respeito desse termo competência, mas nunca é demais nós reprisarmos ou relembrarmos esse vocábulo, né? O vocábulo da competência. Então, primeiro de tudo, que a gente tem que lembrar. Competência, você pode ter, ela tanto pode ter um sentido como um adjetivo, como ela também pode ser um substantivo, tá certo? Então, quando você diz Epaminondas é competente, é um funcionário competente, você está dizendo o quê? Que esse competente aí, ó, é um funcionário competente. O competente está sendo um adjetivo, funcionário. Ele está dizendo que não é um funcionário relapso, ele é um funcionário competente, ou seja, que ele exerce suas atribuições e exerce de maneira satisfatória. Então, por isso que ele disse que ele é competente. Então, aí seria o adjetivo. Quando você diz que o Epaminondas é competente, você está dizendo o quê? Que ele tem aquela atribuição, ou seja, é ele que tem que realizar aquele determinado ato. Então, você está se referindo à competência. O professor, ele é competente para avaliar o aluno. Eu estou dizendo o quê? Que o professor, ele tem, dentre as suas várias atribuições do seu cargo, uma atribuição que é exatamente o quê? De fazer as avaliações dos alunos. As avaliações de aprendizagem dos alunos. Então, a competência é você saber quem é responsável pela realização, pela prática de um determinado ato. Então, a competência que nós estamos analisando aqui é um substantivo, que quer dizer a pessoa que vai ser responsável pela realização de um determinado ato. No caso, aquele determinado ato administrativo. Segundo, a finalidade. E a finalidade, ela sempre vai ser uma finalidade pública. Mas o que quer dizer a finalidade do ato? Quer dizer o objetivo que você quer alcançar com aquele determinado ato. Certo? Então, é o que você quer conseguir com aquele ato. É a sua finalidade. Lembrando que, como nós já vimos nas características, sempre a finalidade e o interesse é público. Terceiro requisito, a forma. E aí, o que seria a forma? Né? E a gente teve um momento em instituições de direito público que a gente já falou um pouquinho da forma. Né? A forma é como se manifesta aquele determinado ato. Ou seja, como nesse caso aqui, é como se manifesta a vontade do Estado. Sendo que o Estado, para realizar alguma coisa, geralmente ele tem que fazer um documento, né? Então, no documento, você tem exatamente a forma, ou na própria atividade. Então, se o Estado ele vai fazer uma fiscalização de um comerciante e ele percebe que tem algo errado, o que é que o Estado tem que fazer? Ele tem que fazer o laudo de, aliás, o auto de infração. Quando a pessoa está circulando pelas ruas e faz uma coisa errada, descumpre a norma de trânsito, primeiro é feito o auto de infração. Esse auto de infração, ele vai ter um procedimento administrativo, então logo o procedimento administrativo ele seja efetivado, ao final você vai ter exatamente a multa, que seria a sanção àquele ato administrativo. Então a forma é exatamente como ela se manifesta para as pessoas, aquele determinado ato administrativo. O motivo seria a situação de fato e de direito que motiva a adoção do ato. Ou seja, seria o porquê. Aquele ato foi feito por quê? Então, o motivo seria a razão, a circunstância que determinou que aquele ato fosse realizado. E, por fim, o objeto.
onde o objeto é exatamente o efeito jurídico imediato que é alcançado através daquele ato. Então, o poder público, quando ele pede que os policiais eles andem nas ruas, qual é o efeito imediato que ele quer causar? A segurança pública. Ou seja, que exista uma paz social e que exista uma segurança pública, para que as pessoas elas possam ter, através da ordem pública, a paz para executar as suas atividades. Então, você percebe que, qual é o requisito mais importante? Todos eles são importantes. E você tem que perceber exatamente os aspectos, ou as nuances de cada um desses requisitos. Certo? Flávio, você quer falar alguma coisa? Eu vi que você fez aqui um comentário. Não, professor, só quando o senhor falou é para Minondas. Tá certo. A minha tendência, sempre quando eu vou fazer algum exemplo, é buscar nomes gregos, ou nomes da história, e nomes bem difíceis para que não sejam repetidos, para que depois não... a gente sabe que estudante gosta de satirizar, então a gente faz exatamente essa correlação aí. Bem, mas continuando aqui a nossa análise dos atos administrativos. A gente vai analisar, eu apresentei genericamente, e agora a gente vai fazer uma análise aprofundada, tentar aprofundar a análise de cada um desses requisitos. Vamos iniciar exatamente através da competência. E a competência, uma das melhores definições que nós vimos para o termo, é exatamente da professora Maria Silva Zanella de Pietro. Onde a professora de Pietro, ela diz que a competência é definida como um conjunto de atribuições das pessoas jurídicas, órgãos e agentes, fixadas pelo direito positivo. Então, você percebe que, como dentro da administração pública, nós temos que aplicar aquilo que está na lei, logo, a administração pública só pode fazer o que está na lei. Então, todas as atividades que vão ser realizadas pela administração pública vão ter que estar na lei. Então, tanto as atividades que são realizadas pelas pessoas jurídicas, quanto as atividades que são realizadas pelos órgãos, quanto as atividades realizadas pelos agentes, ou seja, pelas pessoas que executam essas ordens, que executam essas leis, vão estar dentro das atividades. Exemplo, a Unilab, ela tem uma atribuição legal, porque existe uma lei de criação da Unilab e que estabelece que ela vai se preocupar com o ensino superior. Ótimo. Mas o ensino superior é somente a docência? Ou somente ministrar aula? Não. Porque qualquer instituição de ensino superior, ela se dedica a 3 atividades: ao ensino, à pesquisa e à extensão. Então, a Unilab, ela vai ter que se organizar de modo a executar essas 3 atividades. Ela tem que executar o ensino, a pesquisa e a extensão. E ela tem que saber organizar essas 3 atividades de modo que elas tenham harmonia e que elas tragam efetivamente benefícios para a sociedade. Mas dentro da administração pública você só vai ter uma pessoa que vai ser encarregada do ensino? Não. Um professor, ele tanto vai fazer atividades relacionadas a ensino, como relacionadas à pesquisa, quanto relacionadas à extensão. Um professor pode fazer 2 das 3? Pode, sem problema nenhum. Mas, além dela, você também tem um aspecto burocrático. Por quê? Como a Unilab ela faz parte da administração pública, então ela também tem uma burocracia, ou seja, atividades administrativas a serem realizadas. E essas atividades administrativas, elas tanto podem ser feitas pelos professores, como também surgem outras pessoas que também precisam estar dentro dessa pessoa jurídica, que são exatamente os tais. Os técnicos administrativos na área educacional, que vão ajudar que os dirigentes eles façam também as atividades administrativas. E aí você vê que, então, não existe somente a docência, existe também as atividades administrativas. E aí você tem que estabelecer quem vai fazer a atividade de ensino, pesquisa e extensão, mas também quem vai fazer as atividades
administrativas. E aí você vai ter os seus vários órgãos, você tem dentro da Unilab a reitoria, as pró-reitorias, você tem os conselhos, você tem os institutos, você tem os cursos. Então você tem os vários setores que precisam estar organizados. Por quê? Porque todo mundo tem que trabalhar com o mesmo ideal. Mas quem vai efetivamente colocar em prática são pessoas físicas, ou seja, são pessoas naturais. Então são chamados agentes. Então você percebe com isso que a competência é um poder que vão ser dado às pessoas e esse poder decorre da lei. E quem é que recebe esse poder? Exatamente os agentes administrativos. Porque é a lei que vai dizer o que é que cada agente vai fazer em nome da administração, em nome daquela pessoa jurídica ou em nome daquele determinado órgão. E por isso, então, como cada um tem as suas atividades que vão ser realizadas, nós dizemos que cada um tem as suas atribuições. Então, quando você vai analisar a capacidade de um agente dentro da administração pública ou de um agente administrativo, você verifica exatamente a capacidade de praticar determinados atos administrativos que foram dados a ele resultantes de leis. É tanto que quando aqueles que foram meus alunos de direito constitucional, se você quiser hoje analisar, você vai ver no executivo, nós temos o presidente da República. Existe um artigo dentro da Constituição Federal dizendo quais são as atribuições do presidente da República. Tem os ministros, então existe um artigo dizendo quais são as atribuições dos ministros. Da mesma forma, os parlamentares, existem os deputados federais, então existe um artigo dizendo quais são as atribuições dos deputados federais. Existem os senadores, então existem alguns artigos estabelecendo as atribuições dos senadores e assim por diante. Por quê? Porque cada pessoa que trabalha dentro do Estado, ele tem que saber o seu papel. Então, ele tem que saber quais são as atividades que ele pode e as que ele não pode realizar. E aí você verifica a capacidade, ou seja, o que é que cada um pode fazer. E perceba que a competência, ela é sempre vinculante, porque ela diz o que é que pode ser feito. Então, se ela não diz que aquele agente deve fazer aquilo, quer dizer o quê? Que aquele agente não pode. Vai ter outro agente que vai fazer, mas não aquele determinado agente. Porque a competência é um elemento que é vinculado. Ou seja, tem que estar estabelecido em lei. E aí nós temos um problema referente à competência. E esse problema referente à competência, ele, na verdade, engloba 3 aspectos, né? O primeiro desses aspectos, você tem que verificar, quando você está dentro de algum ente da administração, verificar se a pessoa jurídica na qual você participa tem atribuição para praticar aquele ato. Então, você primeiro analisa se a pessoa jurídica pode realizar aquele ato. O segundo aspecto é se o órgão do qual você faz parte, ele deve realizar o ato. E terceiro é se o agente pode praticar, porque está dentro das suas atribuições. Um exemplo, o ensino. A Unilab, ela tem dentro das suas atribuições praticar o ensino? Sim. Mas a Unilab, ela pode ensinar qualquer curso superior? Não. Por quê? Porque os cursos superiores, eles são autorizados. Então, a Unilab, ela tem autorização para ministrar alguns cursos, não todos os cursos. Por exemplo, não existe o curso de Direito na Unilab. Então, pode-se ministrar Direito? Pode. Cadeiras de Direito em cursos que tenham correlação com o Direito, com a ciência do Direito. Mas um curso em si de Direito não pode existir. Por quê? Porque não existe autorização da Unilab para o curso de Direito. Então, você percebe, a Unilab é uma pessoa jurídica e ela tem a atribuição de ensino superior, mas isso não dá a ela o direito de fazer qualquer curso superior. Porque um curso que ela pretenda fazer, ela só pode fazer aqueles que ela já tem autorização, ou se ela quiser mais algum outro, ela tem que pedir autorização ao MEC, ao Ministério da Educação. Segundo, você tem que analisar o órgão, né? É a reitoria que vai ministrar todos os cursos? Não. São os institutos que vão ministrar os cursos? Sim.
Então, a reitoria e as pró-reitorias, elas não ministram cursos, elas não têm essas atribuições. Elas só têm atribuições para realizar as atividades burocráticas, as atividades administrativas que estão correlacionadas a elas. Então, você tem que entender dos vários quais são os órgãos, o que é que o papel de cada órgão. E dentro do nosso instituto, o ICCA, nós temos professores e nós temos técnicos. O técnico pode ministrar aula? Não, não pode ministrar aula. Então, nós temos que analisar também o agente. Então, por isso que a gente tem que analisar pessoa jurídica, o órgão e o agente público. Então, quando você vai analisar a competência de uma pessoa, você tem que avaliar as atribuições de cada um deles, da pessoa jurídica, do órgão e do agente público. Porque ela só está satisfeita, esse critério, esse requisito da competência só está satisfeito quando esses 3 aspectos da competência, eles são preenchidos. Se um deles for deficitário, você tem que reanalisar. Por quê? Porque ocorreu algum problema referente à competência. O que também é interessante que a gente entenda é que a competência é de exercício obrigatório para os órgãos e os agentes públicos. E o que é que isso significa, né? O que é que significa que é obrigatório? Ou seja, um agente público, ele não cabe a ele analisar se ele vai realizar ou não uma determinada atividade. Ele tem que analisar, ele queira ou não. Isso é que quer dizer que o exercício da competência, ele é obrigatório. Então, quando um policial ele vai executar uma determinada atividade e ele está fazendo uma ronda, ele pode, se ele tiver uma suspeita fundamentada, ele pode abordar qualquer pessoa. Por quê? Porque dentro das atribuições dele dá esse direito, mas ele tem que ter uma suspeita fundamentada. E quando ele perceber que uma determinada pessoa está agindo estranho e ele não faz essa verificação, ele pode não fazer? Não, ele tem que fazer. Então, se um policial ele vê um crime acontecendo, ele tem que reagir. Ele é obrigatório. Por quê? Porque está dentro da competência dele. É isso que quer dizer a competência. Que ela é obrigatória para os órgãos e para os agentes públicos. Para um professor, não. Mas para um policial, sim. Por quê? Porque está dentro das competências dele. As competências, elas também são intransferíveis. Ou seja, você não pode delegar para outras pessoas de maneira indiscriminada. Então, por exemplo, ministrar aula, eu não posso chegar aqui e mandar que outra pessoa ministre aula por mim. Pode até vir outra pessoa? Pode, mas tem que ser feito todo um procedimento. Por exemplo, nós temos dentro da administração pública a possibilidade de utilizarmos os professores substitutos. E o nome já está dizendo, esse professor ele é substituto. Ou seja, ele está substituindo alguém. Mas foi feito um procedimento para fazer isso. Não pode, sem esses procedimentos, sem obedecer essas regras de substituição, você mandar qualquer pessoa. Por quê? Porque as competências elas são intransferíveis. Ou seja, a delegação permitida genericamente pela lei não transfere a titularidade da competência, apenas o seu exercício. E essa transferência de exercício ela é apenas temporária ou circunstancial. É tanto que no caso dos professores, quando vê os professores substitutos, esses professores substitutos eles não são duradouros, eles são temporários, ou seja, eles vigoram um determinado período porque ocorreu alguma circunstância excepcional, ocorreu uma exceção. A outra característica da competência, ela é imodificável pela vontade do agente. Ou seja, o agente ele não pode, de acordo com a sua própria vontade, modificar a competência. Ou seja, ao agente cabe simplesmente fazer cumprir a legislação. Porque quem é que pode mudar a lei? Somente o poder legislativo. Então, o agente ele não tem competência para modificar a lei. A competência também, ela é imprescritível. E o que é que significa que ela é imprescritível? Ou seja, ela não gera a extinção. O seu não exercício não gera a sua extinção. Ou seja, você vai ter que executá-la.
vai sempre chegar um momento, uma circunstância, onde você vai ter que executar a competência. Porque você não utilizar, você não realizar a atividade, isso não quer dizer que aquela determinada competência ela vai ser extinta. Então, você percebe que na competência, o agente público, ou seja, a pessoa que vai executar as normas e as atividades da administração, ele não tem muitas opções. Ele tem que realizar as atividades. Por quê? Qualquer atividade ou qualquer atribuição ou qualquer competência de um agente, ela só pode ser criada, transferida, modificada ou extinta através de lei. Ou seja, qualquer modificação da competência, tanto em criar coisas novas, como extinguir antigas, ou alterar, tem que partir do poder legislativo, e não do agente público, que está dentro do poder administrativo. Então, por isso que a gente diz, o agente público ele tem que cumprir as leis, porque não cabe a ele estar modificando. Então, todas essas características da competência são muito importantes, da obrigatoriedade, da intransferibilidade, da imodificabilidade, da imprescritibilidade. Tudo isso é importante para que você entenda a importância da competência e como os agentes públicos eles têm que agir diante das suas competências. Mas, como eu disse para vocês, que a regra geral é que a pessoa tem que realizar a sua competência. Mas essa competência, ela pode ser modificada? Pode. Existe, dentro da administração pública, a possibilidade da competência ela ser delegada ou avocada. E aí, essa modificação da competência ela vai ocorrer de acordo com a hierarquia. Então, o que seria uma competência que ela é delegada? A competência que é delegada é porque ela é uma competência do chefe do serviço, de um determinado serviço, pode ser um departamento, uma seção, enfim, dos vários órgãos que existem dentro da administração pública, o chefe do órgão, ele pode estar tão atarefado, ele pode estar tão cheio de atividades que precisam ser realizadas, que ele pode delegar a um dos seus subordinados. Então, quando o chefe ele delega a um subordinado, isso daí ocorre uma delegação de competência. Assim como o chefe pode pegar uma atribuição sua e delegar que um subordinado ele execute, ele também pode fazer o inverso. Ele pode avocar, ou seja, ele pode pegar uma atividade de um subordinado e ele mesmo, chefe, executar. Então, assim como existe a delegação, que é uma atribuição do chefe, que ele, no caso, difere, ou seja, que ele vai entregar para o subordinado realizar. Ele também pode pegar uma atribuição do subordinado e ele mesmo, o chefe, fazer. Então, quando é do chefe para o subordinado, delegação. Quando o chefe ele pega uma atribuição do subordinado e ele mesmo realiza, é a avocação. Então, a delegação e a avocação, eles têm a ver com o quê? Com o poder hierárquico. Eles têm a ver com o poder de hierarquia que existe dentro da administração pública. E o que é interessante, tanto a delegação quanto a avocação, elas são previstas em lei e elas têm que obedecer à legislação. Ou seja, obedecer, na verdade, às normas aplicáveis em cada caso. Para isso ficar claro, referente tanto à delegação quanto à avocação, a Lei 9.730, a Lei Federal número 9.734 de 99, ela estabelece critérios para a delegação e para a avocação. No artigo 13, ela diz: não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, aí somente o titular pode fazer, as decisões de recursos administrativos, somente aquelas pessoas que são indicadas na legislação podem apreciar os recursos, e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Por quê? Porque a própria legislação está dizendo, é competência exclusiva. Olha aí o adjetivo, né? Exclusiva, ou seja, somente esta determinada autoridade pode realizar. E vai mais adiante, né? No artigo 14
da Lei 9784, de 99, ela diz: o ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial, ou seja, qualquer atividade que seja feita tem que ser publicizada, ou seja, tem que ser publicada. E aí nós temos as várias, regulamentando o procedimento da delegação, né? Nós temos o parágrafo 1º, 2º e 3º, onde explicam os procedimentos da delegação. E no artigo 15, mostra que, em caráter excepcional e por motivos relevantes, que devem ser justificados no próprio ato, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Ou seja, ela também coloca, além da possibilidade de delegação, a possibilidade de avocação. Então você percebe que hoje, tanto a atividade de delegação como a atividade de avocação, elas estão regulamentadas em lei. E toda atividade, pessoal, toda atividade, ela tem que obedecer a um procedimento. Por quê? Porque nós entendemos e aqui nós estamos confirmando que tudo que é para ser feito na administração tem que ocorrer através da legislação. Nada pode fugir, nada pode ficar extra à legislação, porque a regra, ela se confirmou. Ou seja, dentro da administração pública, qualquer pessoa só pode fazer o que está na lei. Se você não faz o que está na lei, ela é proibida. Ou seja, se uma determinada atividade não tiver prevista em lei, quer dizer que ela é proibida. Então, dentro desses vários aprendizados que nós tivemos sobre a competência, nós verificamos que as pessoas elas ainda podem cometer alguns erros. E aqui a gente elenca os principais erros que podem ser perpetrados ou podem ser cometidos referente à competência. O primeiro deles é o fato da usurpação de função. A usurpação de função, ela é uma ilegalidade. Por que ela é ilegalidade? Porque é a lei que diz o que é que cada um pode fazer. O que é que cada agente, cada pessoa dentro da administração pública, ela pode fazer. Então, se não está dentro daquilo dali, você tem que perceber, é algo que pode ser delegado ou avocado? Então, você vê primeiro a legislação, as atribuições. Se não estiver dentro das atribuições, o segundo passo é ver se aquela determinada atividade ela pode ser delegada ou avocada. Se não estiver dentro das atribuições e nem estiver dentro das possibilidades de delegação ou avocação, se uma pessoa realiza uma atividade que não está dentro das atribuições dela e que nem podem ser delegadas ou avocadas, quer dizer que aquela pessoa, quando realiza aquela atividade, ela está realizando a atividade de maneira ilegal. Ou seja, ela está contrariando a legislação, as normas aplicáveis ao caso. E isso é terminantemente proibido, é tanto que é crime, né? Se for a atividade for realizada por um particular, é crime contra a administração pública. E por isso mesmo pode ser considerado um ato nulo de pleno direito. E aí o que é que acontece? Ele é considerado como se ele nunca tivesse existido. Vira e mexe, você vê que algumas pessoas se fazem passar por autoridades, né? Você vê, por exemplo, uma pessoa não é médica, se faz passar por médico. Uma pessoa não é policial e se faz passar policial. É uma usurpação de função. Tá certo? E é crime contra a administração pública. E os atos que a pessoa fez vão sofrer nulidades. A outra situação que nós podemos ter em relação à competência é a função de fato. E a função de fato é outra ilegalidade. Por que ela é outra ilegalidade? Porque na função de fato, digamos, o servidor está de férias. Mas de férias ele continua a executar suas atividades. Há um erro aí. Por quê? O servidor, quando ele está de férias, ele está desvinculado das suas atividades. Mas ocorreu uma necessidade do serviço. Então ele tem que fazer uma coisa que é ressalvar as férias. Se você não age da maneira correta, você cometeu também um crime. Ou você cometeu um ilícito, que é exatamente a função de fato. Ou está de licença, ele também não pode executar as atividades. Ou
se esse servidor ele atingiu a idade máxima, que na administração pública são 75 anos, ele tem que obrigatoriamente sair da administração pública. Se ele continuar executando os atos, ele está cometendo uma função de fato. Por quê? Porque a legislação tirou dele as atribuições e ele não pode executar mais nenhuma. Se ele executa, ele executa indevidamente. E o que é pior, como essa pessoa é um servidor, para os terceiros fora da administração pública, tem uma teoria chamada teoria da aparência. Como você sabe que aquela pessoa é um servidor e você não sabe, muitas vezes, dessas particularidades das férias, da licença ou da aposentadoria compulsória, então, para uma pessoa que está fora da administração pública, ele acha que aquela atividade é normal, quando, na verdade, a atividade não está sendo normal, porque ela está sendo feita em contradição, ou seja, ela está contradizendo a lei, ela está contrariando a lei. Mas para a pessoa que está de fora, como existe uma aparência de normalidade, como existe uma boa-fé, para o terceiro, o ato pode ser considerado válido. Mas para o funcionário, o ato nunca vai ser considerado válido, porque ele sabe se ele tem consciência da situação dele, se ele está de férias, se ele está de licença, ou se ele já sofreu a chamada aposentadoria compulsória. O outro problema que nós podemos ter quanto à competência é exatamente o excesso de poder. E o que seria esse excesso de poder? É quando o agente ele extrapola a sua função. E o que é que significa isso? Por exemplo, o diretor do ICSA, ele pode demitir um professor ou um técnico administrativo? De imediato? Não. Se ele faz um ato administrativo demitindo aquela pessoa, aquele ato ele é nulo. Por quê? Porque a pena de demissão, ou seja, primeiro, precisa de um processo administrativo. Quando finalizar o processo administrativo, aquela pessoa vai ser julgada. Quando ela é julgada, ela ainda tem direito a recurso. E se o julgamento, a pessoa foi considerada que deveria ser demitida. No recurso, foi confirmado que a pessoa tem que ser demitida. Então, quem é que pode demitir a pessoa? Quem é que pode assinar esse ato de demissão da pessoa? Somente a autoridade máxima dentro da IES, que no caso é o reitor. O diretor de instituto ele não tem poderes para demitir uma pessoa, somente o reitor. Então, se um diretor ele faz o ato e assina, ele está agindo com excesso de poder. E todo aquele ato ele foi errado pelo excesso de poder. Por quê? Porque ele é nulo devido à incompetência. Ou seja, o diretor de instituto ele cometeu um ato que ele não deveria, que ele não poderia fazer. Vocês conseguiram compreender até aqui a competência? Alguma dúvida, pessoal?